E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. O funcionário Júnior ali, dando sinal de vida, ele tá dormindo ainda. Gente, o que teremos de história hoje? Não sei, ainda não fiz o áudio. Não sei, gente, não sei qual é a história. Eu fiz bastante textos, arrumei, organizei bastante texto, mas eu ainda não produzi o áudio, então não sei qual história postarei hoje, tá bom? Vai ser uma surpresa tanto pra vocês quanto pra mim, porque eu ainda não escolhi lá. Eu espero, independente de qualquer coisa, eu espero que vocês gostem da história. Mesmo se não gostarem, não se esqueçam de dar o seu like, de deixar o seu comentário. Ah, Yasmin, eu não sei o que comentar. Comenta qualquer coisa. Comenta de onde você tá assistindo, que local, o que você tá fazendo agora. Cuidado com as coisas exóticas, tá? É proibido aqui coisas exóticas. Então, gente, me distraí. O que eu ia falar? Ah, Yasmin, eu tenho vergonha de comentar, eu não sei o que comentar. Não, não precisa ter vergonha, gente. Comenta qualquer coisa. Não tem problema. Vocês estão com medo de quê? Com vergonha de quê? De mim? Das outras pessoas? Não precisa ter vergonha de mim, não. A gente tá junto nessa, gatos. Então, eu acho que eu já passei a... Já falei demais hoje. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Espero também que vocês tenham uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Tchau. Me apaixonei pelo cara mais gato da Ivy University online. Mas, quando finalmente nos conhecemos pessoalmente, ele estava decepcionado. Minha colega de quarto era do tipo bonita que fazia as pessoas ficarem olhando. Ela não parava de perguntar como havíamos ficado juntos. Ela jurou que não duraríamos. Um mês depois, Ethan Chase terminou comigo. Vera Price sorriu e perguntou: Então, você não se importa se eu for atrás dele, certo? Ela estava certa. Eu não tinha mais voz para mim mesma. Então, depois do término, quando de repente descobri que podia entrar nos sonhos dele, não o impedi de ficar completamente viciado em mim. Ele não conseguia ver meu rosto e tinha certeza absoluta de que eu era a dama do campus. E eu nunca o corrigi. Mais tarde, quando ele segurou a mão dela pela primeira vez bem na minha frente, sua testa se franziu. Algo parecia errado. Ivy, você não vai ficar brava, né? Dentro do nosso dormitório, Vera me lançou um olhar cheio de pena. Quer dizer, ele foi quem te largou. Que droga. Você nunca mais vai atrair alguém tão gostoso assim. Deixei alguns segundos passarem. Ele não vai te adicionar de volta. Ethan era notoriamente impossível. Ele nunca adicionava ninguém por impulso. Demorei 3 anos conversando com ele até que ele concordasse em namorar comigo online. No dia seguinte ao término, uma caloura se declarou para ele, e ele nem piscou. Ah, é difícil? Vera enfiou o celular bem na minha cara. Ele aceitou meu pedido. Você não sabia? Estamos conversando há um tempo. Então, no segundo em que ela descobriu que meu namorado online era o cara mais gato do campus, ela mandou uma solicitação para ele pelas minhas costas. Outra colega de quarto entrou na conversa. Vera, sua foto de perfil grita, garota quente. Quem não te adicionaria? Não consegui dizer uma palavra. Meu peito simplesmente afundou. Todo mundo sempre esperou que ele terminasse comigo. A regra era simples. Uma garota comum com um cara tão atraente não podia tomar as decisões. Ethan fazia isso. Se ele quisesse, ficávamos juntos. Se não quisesse, terminávamos. Mesmo enquanto estávamos juntos, eu não conseguia impedir que ele notasse outras pessoas. Então, que chance eu tinha depois do término? Entrei na minha cama em silêncio e puxei a cortina de privacidade para fechá-la. Meus colegas de quarto continuavam elogiando. Vera, ele curtiu sua selfie no Instagram. Minha conversa com Ethan foi um desastre, com parágrafos desesperados da minha parte. Nem uma única resposta. Ele nunca respondeu. Eu só consegui dormir às 3 da manhã. Então, em um sonho, alguém me envolveu por trás com os braços e sussurrou perto da minha orelha. Ethan se inclinou para mais perto, mas eu o afastei antes que ele pudesse chegar mais perto. Ele não ficou bravo. Soltou uma risada preguiçosa e divertida bem perto do meu ouvido. No segundo seguinte, ele me puxou para mais perto, apesar da minha resistência. Depois do término, descobri que podia entrar nos sonhos de Ethan, mas ele parecia não saber. No sonho, janelas do chão ao teto davam para uma noite chuvosa de neon. Estávamos dentro de uma cobertura duplex no centro da cidade, um lugar que eu jamais poderia pagar em 1 milhão de anos. Quando Ethan e eu estávamos juntos, só vim aqui uma vez. Fiquei na beirada da entrada. Ele nunca me deixou entrar mais para dentro. Um dia, disse ele. Continuei esperando por isso algum dia. Depois entendi. Ele só traria para casa uma garota que realmente amava. Aquela garota simplesmente não era eu. Agora, a mão dele pressionava minha cintura, me impedindo de rolar para longe. No dia seguinte ao término comigo, percebi que poderia entrar nos sonhos dele. Dentro deles, ele nunca conseguia ver meu rosto claramente, e eu não conseguia falar. O sistema disse a ele que eu era alguém na vida real que gostava dele há anos. Mas nunca revelaria quem eu realmente era. Fomos obrigados a completar desafios juntos. No começo, ele estava frio e contido. Então, ele entrou em pura obsessão. Como agora, os dedos dele se fecharam no meu pulso, me impedindo de me afastar. Não se afaste, por favor. Ele se inclinou mais perto. Quem é você? Virei o rosto para o lado, recusando-me a olhar. Se ele soubesse quem eu realmente sou, não estaria se agarrando a mim assim. Depois que nos conhecemos pessoalmente, descobri que Ethan não era apenas um estudante da Ivy League. Ele era deslumbrante. Mas ele claramente ficou decepcionado com minha aparência. Sem fotos de perfil combinando. Nenhuma foto minha postada em lugar nenhum. Uma vez, ele finalmente concordou em me deixar conhecer os amigos dele, e só porque eu implorei. Passei uma eternidade fazendo minha maquiagem.
Mas no momento em que o círculo de amigos do fundo fiduciário me viu, trocaram olhares. Ah, é isso? Qual faculdade? Alguém perguntou. Eu citei uma universidade estadual aleatória. O cara respondeu. Ah, claramente sem ter ouvido falar, e acrescentou. Bem, isso é legal. Então ele perguntou. Você é de Boston? Eu disse que não. Ele disse. Sim, não parece. Ele não perguntou de onde eu realmente era. Ninguém mais falou comigo depois disso. Todos ofereciam essa delicada e distante cortesia, a suposição silenciosa de que Ethan estava apenas se acomodando temporariamente, então não precisavam se preocupar em me conhecer. Naquela noite, Ethan não disse nada. Ele só me observava do outro lado da sala. Mas eu realmente gostava dele. Queria dizer que estava tentando diminuir a distância entre nós. Eu estava me candidatando a pós-graduações no exterior. Talvez a gente pudesse ir junto. Será que ele poderia simplesmente esperar por mim? Não agir como se eu tivesse envergonhado ele? Todas essas palavras morreram na minha garganta enquanto ele me acompanhava de volta ao campus depois do jantar. Ele sempre estava um passo à frente. Ele nunca olhou para trás. Do lado de fora do meu dormitório, encontramos a Vera. Seus olhos ficaram no rosto de Ethan um instante a mais. Vera era incrivelmente linda. Se ela fosse quem encontrasse seus amigos naquela noite, eles a olhariam do mesmo jeito? Tentei parar de comparar. Depois que ela se afastou, Ethan de repente perguntou. Ela é aquela colega de quarto irritante que você me contou sobre? O tom dele era casual. Eu nunca tinha mostrado a ele como a Vera era. Agora ele tinha visto. Ethan disse secamente. Ela não parece tão ruim quanto você disse. Cada gota de frustração que engoli a noite inteira explodiu. Você pode ficar do meu lado só uma vez? Ele deu uma risada suave, olhando para mim como se eu não importasse. Se você precisar que eu minta para te fazer sentir melhor, eu posso. Eu não queria brigar por causa da Vera, mas, no segundo em que engoli aquilo, meu nariz queimou. Ele beliscou minha bochecha, meio brincando. Viu? Você perguntou e agora está brava. Ela realmente me atrai. Se eu a tivesse conhecido antes de você, talvez você nem estivesse na história. Naquela época, eu pensei, e se eu conseguisse fazê-lo se sentir inseguro pela primeira vez? Parei de mandar mensagens. Eu queria ficar fria para que ele também sentisse. Mas ele não se importava. Ele não iria atrás. Ele simplesmente terminaria comigo. Dentro do sonho, ele me arrancou da minha memória. Ele me puxou para seus braços e se recusou a soltar. Ele abaixou a cabeça, ficando perto de mim. Eu o chutei. Ele não ficou bravo. Então era assim que ele se sentia quando queria alguém com esse tipo de intensidade. Não importava o quanto eu o empurrasse. Ele retribuía na hora. Ele estava tão cativado que soltou um suspiro de frustração impotente. Por que você não me diz quem é você? Por favor, amor. Só me diga quem você é. Se você não falar, vou de escola em escola até te encontrar. A voz dele era baixa e viciante. A última sílaba me envolvendo como seda. Eu nunca planejei contar para ele. Voltar aos sonhos dele foi minha forma de sobreviver ao vazio depois do término. A ideia de alguém como ele, descobrir que eu o manipulei. Como seria o rosto dele? Só de imaginar isso já me arrepiou. Acho que eu... Ele deve ter achado que a possessividade dele me assustava, porque murmurou, reconfortante. Shh, eu sei quem você é. Ele lembrava de pequenos detalhes sobre mim, o shampoo que eu usava, até a pinta minúscula no meu pulso. E Vera tinha exatamente essas mesmas coisas. Ela adorava comprar o mesmo shampoo que eu. Até a pinta no pulso dela combinava com a minha. A voz de Ethan tinha um sorriso, completamente segura. Você é Vera Price. Virei o rosto, deixando-o se aproximar de mim. Desde o dia em que viu Vera pela primeira vez, Ethan notou cada detalhe sobre ela. Mas ele mal se importava com o shampoo que eu usava. Eu não disse nada. Simplesmente envolvi meus braços no pescoço de Ethan. Encontrando seu olhar expectante, assenti. Abri os olhos, de volta à cama do meu dormitório. Peguei meu celular. Uma parede de mensagens não lidas. Ethan ainda não tinha se dado ao trabalho de responder. Toquei na tela e o bloqueei. Depois, apaguei todas as fotos que antes me faziam chorar no momento em que eu as via. Israel Reddit. Levantei e fui para minha aula da manhã. Naquela noite, depois de um dia inteiro de palestras, encontrei um restaurante para me presentear. Era o mesmo lugar a que uma vez quis ir com Ethan para comemorarmos nosso aniversário de 100 dias. Agora, era só eu. Assim que minha comida chegou, um grupo se sentou atrás de mim. Alguém chamou o nome de Ethan. Dei algumas mordidas antes de olhar para trás. De fato, entre o mar de pessoas lindas, a mais marcante estava no canto, com seu rosto permanente de quem não queria falar comigo. Ainda assim, as pessoas continuaram tentando. Ele não me viu. Terminei de comer, paguei e fui ao banheiro. Descendo as escadas e empurrando a cortina, quase bati direto em Ethan. Alto, magro, parecia que estava esperando. Tentei passar por ele. Ele agarrou meu braço. Ele me entregou um livro em língua estrangeira, uma edição autografada que eu já tinha dito que amava, mas nunca consegui encontrar. Eu congelei. Para mim? Não, ele interrompeu, gelado. É para a Vera. Você pode entregar para ela? Vera gostava das mesmas coisas que eu. Ele nunca se lembrava das minhas preferências, mas se lembrava das dela. Fiquei olhando para o livro em suas mãos. Quando estávamos no nosso melhor momento online, ele ficava na chamada de voz comigo a noite toda enquanto eu estudava. Uma vez perguntei: Você vai ser tão bom assim com sua próxima namorada também? Sua voz era preguiçosa, meio rindo, meio irritada. Ivone, por que você tem tanta certeza de que não vamos durar? Agora eu encarava o livro. Uma dor surda e tardia floresceu no meu peito. Sim, Ethan. Por que foi assim? Houve um tempo em que eu daria qualquer coisa para ficar com ele um pouco mais. Respirei fundo, forcei as lágrimas a se conter e disse calmamente: Não vou te ajudar. Eu a odeio mais do que qualquer um. Ele não se mexeu. Apenas me observou por mais alguns segundos. Posso te perguntar uma coisa? Não complique as coisas para ela por minha causa, tá?
Durante todo o mês em que namoramos pessoalmente, ele nunca tinha falado comigo de forma tão gentil. Seu rosto era indecifrável, o tom impossivelmente leve. Ivone, não resta nada entre nós. Eu segui em frente. Espero que você também tenha feito. Assenti. Lembrei de como ele implorou para eu não afastá-lo nos sonhos. Virei e fui embora. A porta era estreita. Quando passei por ele, ele desviou o olhar e recuou, tomando cuidado para não me tocar. Mas, naquele exato momento, ele percebeu, de forma cristalina, aquele cheiro familiar que notara nos seus sonhos. O leve e inconfundível cheiro do meu shampoo. Ele congelou. Seus olhos se ergueram de repente, afiados e questionadores, fixos em mim. Ele não me chamou de volta. Alguém lá em cima gritou por ele. Ele respondeu de forma seca e se aproximou. De volta ao dormitório, Vera falava sobre seu progresso com Ethan. Ela segurou meu braço. Ele era tão frio assim quando vocês estavam juntos? Ele não parece te responder muito por mensagem, né? Seu rosto estava todo sonhador, falsamente irritado. Ele fica querendo me ligar. Diz que não suporta a ideia de não me ver o verão todo. Disse que me levaria para a casa da família dele no exterior. Outra colega de quarto disse com inveja. Então essa é a diferença quando um cara realmente gosta de você. Ela se controlou, olhou para mim, atrapalhada. Ela se arrastou até minha mesa e sussurrou um pedido de desculpas. Mas é verdade. Garotas como a gente não têm direito de sonhar tão grande. Ivy, você nunca vai superar ele. De agora em diante, todo cara que você conhecer vai ser um degrau abaixo, e isso vai te consumir por dentro. Coloquei meus fones de ouvido e comecei meu artigo de pesquisa. Trabalhei até apagar as luzes, me lavei e fui para a cama. Quando adormeci, entrei no sonho de Ethan. Um quarto escuro, chuva do lado de fora das janelas. A mão dele pressionou minha cintura sem aviso. Ele perguntou: por que você age como se não entendesse nada toda vez que eu falo dos meus sonhos durante o dia? Então ele já tinha contado para Vera sobre eles. Virei o rosto, gelada. Mas ele segurou meu maxilar, se abaixou e me beijou repetidas vezes, como um viciado atingindo uma veia. Escondendo de mim de novo. Por que você não olha para mim? Fiz algo errado? Naquele dia, Ethan não me deu mais um olhar. Ele realmente me disse para seguir em frente. Como se eu fosse uma mancha que ele queria limpar. Então sim, a vingança me atingiu forte, e parei de jogar seguro. Deslizei o mais leve beijo no canto dos lábios dele. Em todos esses sonhos, eu nunca o beijei primeiro. Sua franja caía levemente sobre a testa. Ele congelou por um longo momento. Então ele me olhou. Realmente olhou para mim, como se estivesse tentando me gravar na memória. Instintivamente, recuei diante daquele olhar avassalador. Ele me viu recuar. Continuei recuando até minha cabeça bater na cabeceira sem mais para onde ir. Só então ele me deu esse sorriso lento e preguiçoso. Tentei sair da cama, mas ele segurou meu tornozelo de leve. No segundo seguinte, ele me puxou para trás com força. Do lado de fora das janelas, a chuva da noite caía forte. Quando senti que poderia me afogar na respiração dele, ele voltou a ser aquela versão gentil e polida de si mesmo. Amor. Eu não quero ninguém além de você. Vê-lo quase perder o controle só porque eu me afastei um pouco fez meu coração bater mais forte. Sério? Ninguém além de mim? O que aconteceria se descobrisse que a garota em seus sonhos não era Vera? Será que ele se lembraria de como estava rastejando de volta pra mim como um cachorrinho perdido agora? Ele perguntou. Você também gosta muito de mim, não gosta? Assenti, brincando nos braços dele. Mas a cada respiração, apenas um pensamento pulsava em mim. Eu já tinha me divertido. Hora de jogá-lo fora. Seja um vira-lata, Ethan Chase. Na manhã seguinte, o sistema me notificou. A noite passada foi minha última chance de entrar nos sonhos dele. Ele nunca mais sonharia comigo. O sistema me pediu para escolher um momento. Um momento em que Ethan descobriria que a garota em seus sonhos. Olhei para a mesa da Vera. Aquele livro autografado estava ali. Na noite passada, ela me mandou uma mensagem, apenas uma captura de tela do chat deles. Ethan perguntou o que ela gostava. Ela contou aquele livro para ele. Ela sempre fazia isso. Nunca dizia uma palavra, apenas jogava um print para mim, esperando que eu pensasse demais e eu mesma pedisse detalhes. Mas dessa vez não perguntei nada. Ela não aguentou e mandou outra mensagem. Quando você fez uma chamada de vídeo para ele do dormitório, eu ficava pensando, e se ele tivesse me chamado em vez disso? Não acredito que aconteceu tão fácil assim. Honestamente, eu nem gosto desse livro, mas eu sei que você sabe. Fiquei olhando as mensagens dela, depois passei o polegar pela tela e bloqueei a Vera. Eu disse ao sistema, escolha o momento em que ele ficar com ela. Alguns dias depois, durante a breve pausa, o clube teve uma saída. Vera sugeriu que poderia pedir para Ethan nos emprestar a mansão dele. O presidente do clube, Derek Ford, ficou iluminado. Sério? Vera assentiu. Ele disse que eu posso ter o que eu quiser. Ethan apareceu naquele dia. Com o cabelo puxado para trás, ele parecia ainda mais irreal, impossível de ignorar. Ele passou bem por mim, gelado, e pegou as coisas das mãos de Vera. Quando falava com ela, ele realmente ria baixinho. Eu o segui, lembrando da primeira vez que ele me beijou. Ele riu exatamente do mesmo jeito ao ver minha reação boquiaberta naquela época. Um grupo de nós se aglomerou na cozinha, preparando o hot pot daquela noite. Derek me pediu para pegar algo no carro dele. Ethan estava na porta, fazendo carinho em um gato. Quando passei, ele virou a cabeça e prendeu a respiração, como se não suportasse meu shampoo. Você realmente precisa fazer isso? Até copiar o shampoo da Vera? Parei. Ele não perguntou, apenas acreditou nela automaticamente. Mas acreditar ou não em mim já não importava mais. Minha voz saiu sem graça. Ela me copiou. Eu odeio usar o mesmo produto que outras pessoas, então mudei depois que terminei a garrafa. Não se preocupe, você nunca mais vai sentir o cheiro. Ele se virou. Inclinou-se um pouco, cheirou perto de mim e depois se afastou alguns segundos depois. Ele realmente não conseguia detectar aquele cheiro tênue que mexia com sua cabeça. Mas a expressão dele...
Por que tinha algo que eu não conseguia ler? Depois de fazer churrasco na piscina, todos se sentaram para jogar. Ethan fez o desafio. Segure a mão da pessoa de quem você gosta. Enquanto todos comemoravam, ele foi direto até Vera e segurou sua mão. Observei os dedos dele se entrelaçarem. Quando estávamos juntos, ele nunca segurava minha mão em público. Foi meu primeiro relacionamento. Meus olhos estavam cheios dele. Eu não sabia melhor. Achei que era apenas o princípio dele. Acontece que ele simplesmente não gostava de mim o suficiente. Mas é o seguinte, mesmo segurando a mão dela, Ethan me encarava através da multidão. Alguns colegas olharam para mim, com pena nos olhos. Eu sabia que ele fazia isso de propósito. Ele queria que eu finalmente matasse a esperança que restava. A garota ao meu lado, preocupada que eu ficasse chateada, inventou uma desculpa dizendo que estava com fome e me pediu para pegar lanches na cozinha. Fiquei na cozinha por 15 minutos. Não me movi até que os fogos de artifício lá fora se apagassem completamente e tudo se dissolvesse em boa noite. No caminho de volta para a piscina, passei pelo corredor e vi Ethan e seu amigo parados ali. Ethan, alto e magro, de moletom preto, uma mão no bolso, encostado na parede. Ele estava olhando para a outra mão. Seu amigo sorriu de lado. Ainda está revivendo? De mãos dadas? Tão bom assim? Ethan lançou um olhar para ele e puxou a mão de volta. Não, eu só... Estou me perguntando por que não parece igual ao sonho. Seu amigo não fazia ideia do que ele queria dizer. Ethan não explicou. Ele apenas passou a mão pelo cabelo, visivelmente irritado. Seu amigo voltou para a piscina. No corredor sem luz, a luz azul fantasmagórica da piscina penetrava. Ethan olhou para cima e me viu no canto. Seu rosto ficou frio, claramente não queria falar. Mas quando passei, ele ficou olhando para meu cabelo por alguns segundos. Depois, de repente, agarrou meu pulso. Ethan, solta. Ele não fez isso. Apenas me lançou um olhar duro e frio. Sem aviso, ele puxou minha manga fina, expondo meu pulso para poder vê-lo claramente. Meu pulso estava limpo. Eu tinha coberto com corretivo. Quando namorávamos, Ethan costumava segurar minha mão de forma solta, distraída. Ele não conseguia se lembrar direito. Seu olhar subiu, demorando-se, escuro, na minha clavícula, como se estivesse verificando algo. Puxei minha mão para fora. Desculpa. Eu estava sendo idiota. O tom dele era plano. Ele se afastou. De volta ao meu lugar, a garota ao meu lado perguntou: Você foi picada por um mosquito? Olhei para baixo. Minha clavícula tinha ficado exposta durante aquela briga com Ethan. O chupão do sonho de algumas noites atrás ainda estava lá. Ele mordeu forte, mas agora era muito, muito fraco. Meu coração tropeçou ao lembrar do jeito que Ethan encarava aquele ponto. Olhei para cima. Ethan estava com alguns caras perto das portas abertas do terraço, por onde a brisa passava. Alto e de pernas longas, ele juntou as mãos para acender o cigarro de outra pessoa, mas não fumava um. Ele era naturalmente o centro de qualquer sala, mas completamente impossível de segurar. Tudo vinha fácil demais para ele. Então, ele sempre quis o melhor, incluindo as namoradas. A garota ao meu lado suspirou. É difícil imaginar o Ethan sendo obcecado por algo. Tipo, quando ele já não conseguiu o que queria. O vento bagunçava seu cabelo. De repente, ele se virou, o olhar cortando a multidão direto para mim. Desviei o olhar rapidamente. A garota continuou falando. A Vera vai dizer que gosta dele amanhã. Você acha que o Ethan vai sair com ela? Pensei no meu acordo com o sistema. Provavelmente, eu disse baixinho. Ele está interessado nela desde a primeira vez que a viu. 3 da manhã. Acordei com o som do vento. Ao levantar para beber água, notei que a sala estava escura, exceto pelo brilho azul da TV. Ethan e seu amigo estavam ali com fones de ouvido, jogando videogame. Seu amigo perguntou: Por que você ligava para a Vera todo dia, mas agora que realmente a viu, está tão distante? Ethan irradiava uma irritação de baixa pressão, mal contida. Não sei explicar. Algo nela simplesmente parece diferente do sonho. Quando eu falo de coisas do sonho, ela acha que estou brincando. Não sonho com ela há dias. Um gato miou lá fora. Ambos se viraram na minha direção. Voltei para o meu quarto antes que pudessem me ver. Na manhã seguinte, o vento aumentou. A previsão dizia que um furacão poderia passar. Derek me encontrou. Ivy, antes do furacão chegar, venha comigo até a cidade para abastecer. Entrei no carro e fechei a porta. Pela janela, vi Vera puxando a manga de Ethan, pedindo para conversar em particular. Ele a seguiu em direção ao jardim. A Vera está prestes a se declarar, disse Derek ligando o carro. Quando voltarmos, provavelmente eles estarão juntos. Se ele dissesse sim para a Vera, o sistema revelaria que a garota em seus sonhos era eu. A pessoa por quem ele era louco era aquela que ele mais queria apagar. A estrada da montanha serpenteava e se torcia. Derek não pôde deixar de perguntar. Por que você odeia tanto a Vera? Quer dizer, vocês terminaram. Ele pode namorar quem ele quiser. Fiquei olhando pela janela por muito tempo antes de falar. Vera não é só minha colega de quarto. Meus pais foram viajar a trabalho quando eu era pequena. Eles me deixaram para trás na nossa pequena cidade. No ensino fundamental, fui para os subúrbios de Chicago, nas férias de inverno, para passar as festas com eles. Foi quando descobri que eles estavam criando outra filha. Um colega de trabalho morreu em um acidente, e meus pais assumiram o cuidado da filha dele. Vera morava no meu quarto. Ela agiu mais como filha biológica do que eu. Minha mãe foi a primeira a notar que Vera tinha uma pinta no pulso exatamente no mesmo lugar que a minha. Ela disse: Só senti tanto a sua falta, por isso eu a mimo mais. Vera pegou um pijama do armário e me entregou. Mas assim que ela me deu, começou a chorar na frente da minha mãe. Minha mãe não disse uma palavra, mas seus olhos estavam cheios de dor. Fiquei ali, desajeitada e paralisada, com medo demais para falar, com medo de contar a verdade para minha mãe. Que antes, ao dar uma espiada no armário da Vera, percebi pela primeira vez que meninas da minha idade deveriam usar os sutiãs macios que as mães compravam. Me transferi para um internato nos subúrbios de Chicago por 2 anos.
Uma vez, tive febre e liguei para minha mãe, esperando voltar para casa e descansar por meio-dia. Mãe, não estou me sentindo bem, ela disse. Então, o que você quer que eu faça a respeito? No momento em que ouvi o tom dela, não consegui dizer mais uma palavra, mas meus dedos ainda cravavam na parede ao lado do telefone. Quis perguntar por quê, semana passada, quando a Vera disse que a comida da cafeteria não combinava com ela veio e buscou a Vera para jantar? Minha mãe se recusava a admitir que favorecia a Vera. Ela disse que simplesmente estava livre naquele dia. Tradução. Eu deveria ser mais compreensiva. Minha mãe suspirou, naquela voz profundamente calma e decepcionada. É exatamente por isso que ninguém gosta de você. Muitas coisas estavam fora do meu controle. Vera era mais bonita, mais extrovertida, mais próxima da filha que minha mãe realmente queria. Mas eu não queria viver presa nessa comparação. No terceiro ano do ensino fundamental, voltei para minha cidade natal para terminar a faculdade. No dia em que me mandaram de volta para aquela pequena cidade do meio-oeste, antes de eu entrar na estação de trem, me virei, esperando ver minha mãe pela última vez. Tudo o que vi foi ela olhando para Vera, enfiada debaixo do braço, perguntando: "O que você quer para o jantar hoje à noite?" Naquele momento, tive apenas um pensamento. Ainda bem que estou indo embora. Se eu apenas corresse longe o suficiente, talvez pudesse escapar de tudo isso. Quantos anos você precisa ter para parar de precisar de amor? Eu me arrastei daquela cidade pequena até uma universidade estadual em Boston. Vera disse que foi mal nas provas e acabou sendo minha colega de quarto na mesma faculdade. Mais tarde, quando ela descobriu que eu estava namorando um cara da Ivy League online, um choque passou pelo rosto dela pela primeira vez, seguido de ciúmes e ansiedade que ela não conseguiu esconder rápido o suficiente. Ela perguntou secamente: "Ele deve ser bem feio, né?" Mas naquela noite, deitada na cama do dormitório, passou horas vasculhando redes sociais e no Google. Ela juntou as peças. Ethan Chase era famoso por ser atraente, foi admitido diretamente em um programa de elite, e vinha de uma família tão poderosa que não dava para identificar seus limites. Ela não conseguia encontrar nenhuma falha. Ela ficava me pressionando sobre como eu e o Ethan nos conhecemos. Eu sabia o que ela realmente queria perguntar. O que te torna tão especial? Ela estava convencida de que não duraríamos. E claro, ela estava certa. Quando ela me contou que Ethan tinha aceitado o pedido de amizade dela, foi exatamente como naquele dia na estação de trem de novo. Ela sabia que eu estava olhando, então apertou ainda mais a mão da minha mãe bem na minha frente. Repetidas vezes, ela venceu. Então dessa vez eu não fugi. Decidi revidar. Depois de ouvir minha história, Derek disse que me levaria para um lugar bom para jantar naquela noite. Tentei dizer, ok. Derek freou bruscamente, e o carro deu um solavanco. Eu engasguei. Sério? Nem cheguei ao restaurante e você já está vomitando? Ele sorriu. Fomos até a cidade e pegamos tudo que estava na lista de verificação para o furacão. Derek me levou para uma lanchonete aconchegante de família. Enquanto esperávamos pela comida, olhei o grupo do clube. Ninguém estava falando sobre a confissão. Silêncio total. Alguém se sentou à minha esquerda. Olhei para cima e meus olhos brilharam. Evan. Foi Evan Parker, o veterano do meu departamento. No ano passado, ele se formou na nossa desconhecida escola pública com uma bolsa integral de mestrado em uma prestigiada universidade pública na França. Quando ele voltou para dar uma palestra, perguntei sobre estudar no exterior. Ele se esforçou para me conectar com orientadores e me ajudou a conseguir um estágio de pesquisa de verão. Ele disse: "Sério, tenha um pouco de fé em si mesma. Você é incrível." Eu sorri radiante, agradecendo várias vezes, meio pronta para me ajoelhar. Evan riu e deu tapinhas no meu ombro. Israel Reddit. À minha direita, alguém puxou uma cadeira e se sentou. A conversa de Evan foi interrompida por um olhar intenso. Ele ergueu uma sobrancelha e olhou para o cara. Virei-me e encontrei os olhos frios e incrivelmente bonitos de Ethan. O olhar dele percorreu Evan, depois se fixou na mão dele, ainda repousando no meu ombro. Evan conversou um pouco mais, depois foi chamado por amigos. De repente, Ethan estendeu a mão e tocou exatamente o ponto que Evan havia tocado. Afastei-me, desviando. "Você tinha poeira", ele disse, abaixando os olhos, soando completamente inocente. "Eu limpei para você." Tentei ficar de pé. Ele pressionou a mão contra o encosto da minha cadeira, me prendendo. "Fugindo?" Sua risada era baixa, como se finalmente tivesse resolvido algum enigma, e seu humor tivesse melhorado completamente. "A gente nem pode comer juntos depois do término?" Eu não queria sentar com ele. "Derek, vamos trocar de lugar." A mão de Ethan ainda repousava levemente no encosto da minha cadeira, mas quando Derek se sentou, os dedos longos de Ethan se curvaram discretamente para trás e se afastaram. Eu não fazia ideia do porquê de Ethan aparecer aqui ou se ele tinha ficado com Vera. Ele não explicou nada, simplesmente pediu comida sem vergonha e pagou a conta em silêncio. Depois da refeição, recusei-me a andar com Ethan. Caminhei em frente sem olhar para trás, ficando perto de Derek. Quando Derek parou abruptamente, quase bati nele, mas Ethan me puxou levemente para o lado. Seus olhos encontraram os meus. Uma emoção escura e indecifrável brilhou ali. Então desapareceu. Ele sorriu e soltou. Derek me disse que o carro dele estava lotado demais de suprimentos. "Ivy, você vai com o Ethan." Ele se inclinou e sussurrou. "Bem na hora em que você começou a ficar enjoada no carro, o Ethan me ligou e perguntou onde você estava. Perguntei por que ele não te ligou ele mesmo. Ele disse que você o bloqueou. Perguntei por que ele não te deletou, se isso é normal depois de um término." Ele ficou completamente em silêncio. "Aí, no segundo em que eu disse que você ficava enjoada comigo, ele veio te buscar." Derek olhou para Ethan, girando casualmente a chave do carro esportivo ao longe, e finalmente perguntou: "Você deve dinheiro para ele ou algo assim?" Entrei no carro de Ethan. Ele mexeu no console central com uma mão e me fez um gesto para pegar as pílulas para enjoo. Ele disse: "Eu as mantenho à mão. Hábito." Quando estávamos juntos, ele dirigia com facilidade. O carro dele foi o único que não me deixava enjoada. Mas ainda assim, eu sentia vontade de vomitar. Naquela época, ele nunca se importava. Nunca se preocupava em guardar remédios para mim.
Ele só ria e dizia: acho que vou ter que arrumar uma namorada que não fique enjoada no carro da próxima vez. Essa frase ficou comigo por tempo demais. Agora, olhando para os comprimidos na mão dele, tudo o que eu sentia era o quão ridículo aquilo era. Eu o confrontei. Que hábito? Tá bom, acabei de comprar. Ele disse isso com um tom insuportavelmente convencido. Desenvolvi o hábito depois que terminamos. Eu sei que errei. Eu não os tomei. Eu comprei os meus. Sua mão ficou pendurada no ar por um longo momento antes de puxá-la lentamente para trás. Na ponte, o trânsito era de para-choque com para-choque, um rio sólido de vermelho. Ele apoiou o braço na janela, tamborilando os dedos no volante. Seu rosto era frio, distante, um pouco rebelde. Um post-rock lento tocava dentro do carro. Quando achei que ele não ia dizer nada, ele perguntou completamente casualmente: quem te deu esse chupão? Eu disse: quem quer que tenha feito não é da sua conta. Metade do rosto estava enterrada nas sombras do pôr do sol, impossível de ler. Ah, não é da minha conta. Sua voz era leve como uma pena. Então ele perguntou: podemos ser amigos? Não. Ele riu baixinho. Então que tal pularmos essa coisa de amigo? Ele parou, deixando a frase pendurada ali. Daquelas em que você jura que é obcecada por mim no escuro e depois finge que eu não existo no dia seguinte. Meu pulso disparou. Mantive o rosto neutro e não respondi. Não gosta desse assunto? Ele arqueou uma sobrancelha. Então vou perguntar outra coisa. Ele começou a perguntar com um tédio excruciante. Qual sabor de bolo de aniversário eu gostava? Morango? Não gosto. Mirtilo? Não gosto. Eu não conseguia entender porque ele de repente se importava. Eu continuava negando sabor após sabor. Por que você se importa com qual bolo eu gosto? Não é mais seu aniversário. Coma o que quiser com sua próxima namorada. Vou fazer o mesmo com meu próximo namorado. Mas ele continuou insistindo. Quando perguntou sobre bolo de manga, a música no carro pulou automaticamente. A introdução passou por alguns segundos. Meu subconsciente reconheceu antes de mim. Essa era a música que se repetia no sonho enquanto ele me beijava. Não gosto. Ah. Ele percebeu aquela pausa de um instante e parou de perguntar. Apenas expôs sua conclusão. Você não gosta de bolo de manga, mas ama essa música. Yvonne Shaw, foi divertido me provocar? Ele sabia. Eu estava presa no carro dele, sem ter onde me esconder. Mas eu nunca planejei me esconder mesmo. Quis saborear o rosto dele no momento em que descobrisse. Tão divertido? Perguntei a ele. Foi divertido? Sendo patético pela primeira vez? Ethan não respondeu. Ele dirigia suave, mas rápido. O carro de Derek desaparecera atrás da gente fazia tempo. O GPS nos guiou perto do distrito das mansões no topo da colina, quando passamos por Observatory Hill. Ethan falou de repente. Depois do furacão, vamos ao observatório. Lá, no nosso verão online mais doce, eu estava morrendo de vontade de conhecê-lo pessoalmente. Passei uma eternidade escolhendo o local perfeito para um encontro, este mesmo observatório. Eu nunca tinha estado lá. Eu não sabia que, para alguém que morava nas mansões no topo da colina, não era nada demais. Talvez naquela época, quando eu sugeri animadamente, a primeira reação dele tenha sido um sorriso silencioso. Pena que choveu no dia em que nos conhecemos. O observatório estava fechado. E naquele breve mês em que namoramos depois, ele nunca me levou. Agora, ele de repente trouxe o assunto à tona. Olhei pela janela. O observatório que eu tanto desejava se afastava cada vez mais. Eu vou embora amanhã. Estou começando meu estágio de pesquisa. Minha voz estava calma. Leve a Vera. Ela provavelmente vai adorar. Dentro do carro, o único som era o dos limpadores de para-brisa. A chuva estava ficando mais forte. O carro parou de repente. O motor morreu, disse Ethan. Estou esperando um guincho. Ele saiu checando o carro enquanto fazia uma ligação. Sua franja escondia seus olhos. Eu não conseguia ler nada. Alguns minutos depois, ele bateu na minha janela. Fez sinal para eu sair e ir para uma pequena cabana próxima para me abrigar. O dono foi gentil, nos passando toalhas para o cabelo. Ethan pegou uma e colocou na minha cabeça sem pensar, secando meu cabelo com cuidado. Como se nunca tivéssemos terminado. Tirei a toalha e encontrei seus olhos frios e escuros. Seu cabelo ainda pingava de tão molhado. Quando namorávamos, ele sempre segurava o guarda-chuva de forma tão descuidada. Ele nunca me olhou com esse tipo de preocupação. Dei um tapa na mão dele, mas ele aproveitou a chance e segurou firme. Não importava o quanto eu lutasse, ele não soltava. Ethan olhou para baixo. Seu pomo de Adão se mexeu enquanto ele se forçava a controlar a respiração. Era exatamente a mesma expressão que ele tinha no sonho quando me beijar era tão bom que ele não conseguia se controlar. Quando levantou os olhos novamente, voltou ao seu estado polido de sempre. Desculpa, só queria te ajudar a secar. Puxei minha mão para o lado. Para de fingir. Sim, ele admitiu na hora. Eu só queria segurar sua mão. Foi aí que percebi que ele tinha mudado antes de descer a montanha. Ele estava usando a mesma roupa da primeira vez que me beijou. Naquela época, eu disse a ele que ele estava incrível e esperava que ele usasse mais vezes. Honestamente, com o porte físico dele, ele ficava bem em qualquer coisa. O que eu realmente quis dizer era, eu queria que ele pudesse gostar um pouco mais de mim. O quanto eu gostava dele. Mas eu não queria mais isso. Perguntei. Quando você soube que era eu no sonho? Quando vi o chupão, mas só confirmei agora. Olhei para ele. Você e a Vera estão juntos? Não. Então ele descobriu antes que o sistema pudesse lhe contar. Ethan olhou para mim. Eu só gosto da garota que me disse que me amava nesses sonhos. Eu deveria ter percebido. Eu devia ter percebido que era você. Yvonne, vamos voltar. Você ainda gosta de mim, não gosta? Olhei para cima e disse calmamente. Não. Eu só queria vingança. O que te deu o direito de me menosprezar? Seu diploma? Seu rosto? Sua família? Se eu tivesse tudo isso, pelo menos não seria tão arrogante quanto você. Só queria que você soubesse como é. Se importar tanto e ser pisoteado. Falei palavra por palavra. Ethan, mexer com você foi divertido.
Mas já cansei de brincar. Eu não queria ficar sozinha com ele por mais um segundo. Peguei meu celular para ligar para Derek. No segundo em que tocou, os dedos elegantes e pálidos de Ethan o agarraram e desligaram. Ele entregou o telefone de volta. Vamos, ele disse. O carro está bem. Só queria passar um pouco mais de tempo com você. De volta à mansão no topo da colina, a previsão indicava que o furacão havia mudado de trajetória. Eu não ficaria presa na vila de Ethan, afinal. A sala estava lotada. Pessoas jogando, gritando letras, abrindo bebidas. Virei-me para Derek. Assim que a chuva parar, eu vou embora. Ethan estava por perto, ouvindo. Os olhos dele ficaram fixos em mim o tempo todo. 20 minutos depois, o jogo caiu em mim para uma punição. Escolha alguém para cantar um dueto. Só canção de amor. Ethan estava encostado no batente da porta da cozinha, segurando um refrigerante. Sua garganta se moveu enquanto ele engoliu em seco. Ele me encarou com uma intensidade sombria, como se esperasse que eu chamasse seu nome. Eu me levantei. Ele se endireitou. Desviou o olhar, depois voltou a olhar para mim. Fui até a garota sentada bem na frente dele. Meu Deus, eu... Sim. Ela pulou, jogou o braço em volta do meu ombro e nós pulamos para escolher uma música juntas. Bang. A porta do quarto se abriu e bateu. Ethan se foi. Vera olhou para a porta, que o vento havia empurrado novamente, e o seguiu para fora. Depois da música, fui para a cozinha pegar água. Do lado de fora da janela, a chuva já tinha começado a cair. Não conseguia ouvir uma única gota. Ainda conseguia ver Vera segurando a manga de Ethan, recusando-se a soltar. Mas Ethan tinha um rosto frio como pedra e voltou para dentro, sem dizer uma palavra. Vera se agachou ali, indefesa e perdida. Esse tempo todo, ela foi imbatível com aquele rosto. Peguei um guarda-chuva e fui até ela. O vento embaraçava seu cabelo, chicoteando minha saia ao mesmo tempo. Tudo se misturava. Os olhos de Vera estavam vermelhos, mas ela ainda se portava como se tivesse vantagem. Ele me rejeitou hoje. Isso não significa nada. Pode me prometer que se vocês dois voltarem, ele não vai olhar para o meu rosto e começar a duvidar? Afastei o cabelo. Vera, eu não vou voltar com ele. Ela olhou para cima confusa. Por quê? Me agachei e toquei suavemente no rosto dela. Quantas vezes eu a invejei, desejando que, se eu fosse tão bonita, talvez a vida fosse mais fácil. Porque eu não preciso mais provar nada para você. Parei de jogar um jogo sem vencedores. Depois daquele dia, mergulhei no meu estágio de pesquisa na pós-graduação. Mal voltei para o dormitório. Às vezes, Ethan ligava no meio da noite. Rejeitei todas as ligações. Eventualmente, elas se tornaram raras. Em meados de julho, minha caixa de entrada recebeu a oferta de bolsa integral da minha escola dos sonhos. Fiquei olhando para o e-mail, atualizando várias vezes para ter certeza. Uma alegria selvagem tomou conta de mim, mas então percebi que não tinha ninguém para contar. No fim, me presenteei com um latte gelado, perto o suficiente de champanhe. Mandei uma mensagem de agradecimento para Evan. Ele respondeu instantaneamente. Você mereceu. Te vejo na França. Depois das férias de verão, arrastei minha bagagem até o aeroporto. Parada no corredor de desembarque, avistei minha mãe de longe. Ela parecia tão deslocada entre todas as pessoas. Ela ainda usava a mesma roupa daquele dia na estação de trem de Chicago. Ela sabia que eu a tinha visto. Ela abriu a boca. Quis dizer algo, mas se conteve. Eu já conseguia imaginá-la me repreendendo, no momento em que começasse. Agora você tem suas próprias ideias, não é? Nunca discute nada com sua família, nem retorna às ligações da sua mãe. Ingrata. Fique o mais longe possível de mim e nem se dê ao trabalho de voltar. Mas mesmo depois de todo esse tempo, eu ainda não conseguia deixar de amar minha mãe. Então, só consegui manter distância. Vi Ethan novamente durante meu segundo ano de doutorado na França. Anos haviam se passado. Em uma conferência acadêmica, conversas circulavam ao meu redor. Fiquei ao lado da janela do chão ao teto, vendo o neon parisiense se misturar à noite chuvosa. Então, vi o reflexo dele no vidro da entrada. Anos depois, Ethan parecia ainda mais afiado, mais marcante. Ele se encostou na parede com indiferença ensaiada, camisa levemente amassada, gola solta. Seus olhos ainda tinham aquela arrogância sombria, fria e provocativa, daquelas que só se obtém quando tudo é entregue a você. Um colega sussurrou a fofoca. O cara bonito dos Estados Unidos tinha um monte de gente atrás dele, mas nunca uma namorada. Ethan não falou comigo o tempo todo. Éramos como estranhos. Depois da conferência, fiquei na entrada do hotel, esperando a chuva parar. Um guarda-chuva preto apareceu na minha linha de visão, pairando sobre minha cabeça. Ethan perguntou. Vai andar comigo um pouco? Caminhamos juntos por uma rua iluminada por postes amarelos fracos. Ele perguntou. Você tem estado bem? Eu disse. Muito bem. Ele me disse que foi na minha antiga escola naquela pequena cidade do meio oeste. Ele ainda tinha visto minha foto pendurada no quadro de honra, aos 17 anos. Eu sorri. Ir de Boston até aquela cidadezinha, foi difícil a viagem? Ele disse que sim. Pegou um voo, depois um trem de conexão, depois um ônibus, e por fim, um mototáxi. Imaginar Ethan em um mototáxi me fez rir ainda mais. Mas, através da névoa da chuva, ele não riu. Aqueles olhos profundos e escuros me olhavam com dor e sinceridade. Ivy, me desculpe. Quando estávamos juntos, eu dava tudo como garantido, inclusive seu amor. Olhei para ele e então dei alguns passos à frente. Olhei para uma pequena poça no chão. Perguntei. Aquela foto minha. Não era exatamente bonita, né? Eu, com 17 anos, exausta, esmagada por um futuro incerto, pela pobreza e pelo peso de não ter ninguém carinhoso. Mas Ethan, aos 27 anos, disse. Foi linda. Sorri para ele e apontei para um carro não muito longe. Linda não é mais sua namorada. Meu transporte chegou. Adeus, Ethan. Ele não se despediu. Ele apenas ficou olhando para o anel no meu dedo anelar enquanto eu acenava, me observando até eu chegar ao carro. Naquela noite, quando cheguei em casa, encontrei uma caixa de seda na minha bolsa. Ethan devia tê-la colocado ali sem que eu percebesse.
Dentro havia uma foto e um anel de noivado. A foto era de Observatory Hill, o lugar que eu um dia quis tanto visitar com ele, mas nunca fiz. Virei a foto. Dentro havia um bilhete e um cheque de 8 dígitos. A nota dizia: se eu tivesse sido mais maduro naquela época, nosso final teria sido diferente? Pensei no ano em que voltei para minha cidade natal para estudar. Naquela cidade cinzenta e sem esperança, onde todos acreditavam que aquilo seria tudo o que minha vida jamais seria, mandei uma mensagem aleatória para Ethan em um fórum. Conversamos por 3 anos. Ele me enviou pilhas de anotações de estudo e simulados de escolas de ensino médio de elite em grandes cidades. Na noite em que senti mais falta de casa, fiquei agachada no campo da escola, sem conseguir ver uma única estrela. Reuni coragem e o chamei. Perguntei: quantos anos você precisa ter para parar de precisar de amor? Ele riu de mim. Quem não precisa de amor? Um longo silêncio se estendeu pelo telefone, tanto que minhas pernas ficaram dormentes de tanto agachar. Eu disse: Ethan, vou desligar agora. Aquela voz fria e magnética finalmente veio através do estático. Ivone, deixe-me ser quem você ama. Eu vou te mostrar as estrelas. Na manhã seguinte, descontei o cheque de 8 dígitos e doei cada centavo para a mesma escola rural feminina que frequentei. Naquela escola de cidade pequena, eu lutava com unhas e dentes por cada nota A que conseguia. Nosso orientador escolar disse que a maioria das crianças da minha escola acabava indo para uma faculdade comunitária, se é que iam para algum lugar. Mais tarde, cheguei a Boston. Vera disse que tinha reprovado completamente nas provas para acabar na mesma faculdade que eu. Mal tentei durante todos os meus anos de ensino médio. Naquele momento, a impotência de nunca conseguir me livrar dela me fez duvidar de tudo. Qual era o sentido de todo o meu esforço? Só para acabar em alguma universidade estadual desconhecida em Boston que ninguém conhecia? Mais tarde, quando namorei Ethan, comecei a fantasiar. Talvez pela primeira vez eu pudesse ser salva sendo amada. Era só encontrar um namorado mais impressionante que o da Vera. Arrumar um namorado que Vera invejaria. Assim, eu poderia escapar dessa prisão onde nunca conseguiria vencê-la. Mas Ethan ainda acabou se sentindo atraído por ela. Por mais que eu gostasse dele, ele ainda escolhia a garota mais bonita. Toda vez. Exatamente como minha mãe. Toda vez que ela me levava para fazer compras, e minhas mãos ficavam vermelhas de tanto carregar todas as malas, as pessoas diziam que eu era uma criança tão boa. Minha mãe sempre acrescentava: eu também tenho outra filha. Ela é linda. Vera sempre teve esse senso de superioridade sobre mim. E eu sempre sentia aquela ansiedade de sobrevivência na presença dela. Eu nunca conseguiria vencê-la. Durante esses anos estudando no exterior, conciliando estudos e empregos de meio período, finalmente encontrei uma área que realmente amava. Mas a vida continuava comum, longa e tediosa. Muitos anos depois, quando ouvi notícias sobre ela por parte dos colegas, soube que ela havia se casado e tido filhos. Olhando para as fotos dela, toda aquela ansiedade e desconforto adolescente pareciam tão distantes, como uma folha de lição de casa que eu tinha esquecido de fazer para entregar no dia seguinte, lá no ensino fundamental. Algo que antes parecia o fim do mundo, e que agora, eu mal conseguia lembrar por que me importava. De repente, percebi que não me importava mais quem ganhava ou perdia. Durante todos esses verões na França, deixei-me crescer de forma selvagem. Fim, que Deus te abençoe.